Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a essa terça-feira, né? Mais um dia. É incrível, é maravilhoso receber todos vocês aqui para poder termos um momento de estudo, de reflexão, né? Acima de tudo. E meu nome é Elaine, para quem ainda não esteve em nenhuma palestra. E hoje nós vamos dar continuidade, né? No da semana passada, que foi o item 11 do capítulo 5, e hoje vai ser o item 12 e 13, né? Motivos de resignação. Mas antes de iniciar, eu vou convidar vocês a relaxar um pouco, deixar sentar de forma confortável, fechar os olhos, se possível, se não, se você não se sentir à vontade, pode ficar com o olho aberto, sem o menor problema. Mas eu peço que vocês elevem o pensamento de vocês, intencionando a família de vocês, o trabalho, os problemas, os agradecimentos. E vamos pedir aos nossos irmãos desencarnados que venham nos auxiliar, ao nosso mestre Ramatiz e sua falange, que eles se façam presentes nessa noite de hoje, trazendo a bênção a cada um aqui presente, aos jovens que estão lá no salão, aos nossos irmãos que estão em atendimento no Cuidadores. E vamos iniciar com a oração que o Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. E hoje o item 12 e 13 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E aí ele traz para nós, nesses dois itens, motivos de resignação. E aí, a primeira coisa aqui que eu trago para vocês é o seguinte: todo mundo sabe o que é resignação? Porque é uma palavra, né, tão forte. E aí eu fui lá no dicionário buscar para a gente entender um pouquinho essa palavra, né? E a partir dela a gente poder refletir a respeito. Então, resignação é o mesmo que aceitação, uma condição de estar submisso ao desejo e à vontade de outra pessoa ou da ação do destino, né? Então, eu aceito o destino. Outra definição que vem é a seguinte: é o estado de resignação, é compreendido como a ação de aceitar voluntariamente e pacificamente uma condição imposta, né, por parte de alguém ou algo, ou mesmo que o indivíduo resignado não concorde com esta. E aí a gente abre a nossa primeira reflexão. Quando fala em estar submisso ao desejo e à vontade de outra pessoa. Quando fala no fato da gente estar sobre o desejo do outro, mas resignação, além do desejo do outro, conta o meu.
eu me submeto a essa outra pessoa, a essa outra vontade. E aí, lá no item 12, traz assim, né? As palavras de Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Essa frase é a frase de abertura que nós temos do item 12 e 13. E aí, quando fala bem-aventurados os aflitos, né? Porque eles serão consolados. Consolados por quem? Quando estamos em aflição, nós buscamos consolo em quem? Geralmente a gente busca aquele que aos nossos olhos é invisível, não é? É nele que a gente deposita a nossa confiança. Então, nós, enquanto seres encarnados neste planeta, né, nessa orbe, nós estamos o tempo todo buscando ser consolados. E geralmente a gente não encontra esse consolo naquela pessoa que está perto. E aí a gente precisa de buscar o consolo daquele que nos trouxe aqui, que nos proporcionou essa vida, né? E aí ele traz uma outra questão, um outro ponto, que eu acho que é muito importante a gente pensar um pouquinho a respeito dele, né? Porque quando a gente fala assim, bem-aventurados os aflitos, fala, nossa, mas eu sofrer então, quer dizer que é bom? Eu tenho que aceitar isso sem questionar? Eu tenho que me entregar a este sofrimento? Só que, na verdade, muitas das vezes, né, pelos planos que nós traçamos antes de vir a esse plano em que nós nos encontramos, esse sofrimento é uma parte de um processo de cura da nossa alma, né? Então, o sofrimento, ele acontece porque ele é necessário para que nós possamos nos curar. Só que nem sempre a gente consegue entender dessa forma, né? Geralmente a gente acha que o sofrimento é injusto, eu não mereço. Por que que eu estou passando por isso? Por que que o outro ali, ó, que está do meu lado, que não é uma pessoa legal, tem uma vida tão boa, por que que eu estou passando por isso? E a gente se questiona muito sobre isso, principalmente quando a gente está lidando com questões de doença, né? Você fala assim, nossa, mas por que que eu estou assim? Por que que isso está acontecendo comigo? Porque nós precisamos disso para que a gente possa se transformar, se curar. Tornar-se melhor é um processo, ele não acontece de um dia para o outro. E aí, assim, é muito interessante porque às vezes a nossa vida está assim, aquele tornado, né? É como se você estivesse no olho do furacão. E aí você olha para todos os lados e você não vê solução para aquilo que você está enfrentando. E aí você entrega o seu problema a Deus. Você fala, Senhor, eu estou cansado, eu preciso de Ti. E aí quando você entrega o seu problema ao Mestre, tudo parece que faz assim, ó. Aquele tornado, ele cessa e tudo começa a se encaixar e a se resolver. Quando fala lá no comecinho, né, de se entregar à vontade alheia, não é a vontade do meu vizinho, do meu irmão, do meu pai ou da minha mãe. É a vontade do nosso Mestre Jesus. É a Ele que nós temos que entregar nossos problemas. E aí vem assim, devemos nos considerar felizes porque as nossas dores neste mundo são as dívidas de nossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente na terra nos poupam séculos de sofrimento na vida futura. É como se a gente pensasse assim, ó, em outra vida, eu fui uma pessoa muito ruim, muito má, matei, machuquei, né? Fui uma pessoa assim que causei muito sofrimento. E aí eu tive a oportunidade, né? Uma oportunidade que Deus me concede
de voltar a este plano aqui, às vezes, tendo essas pessoas a quem eu fiz tão mal, como meu irmão, meu pai, minha mãe, meu chefe, aquele colega de trabalho com quem eu olho assim, parece que a velha história de não bater, né? Não tem aquela simpatia pela pessoa, né? E é tão normal, né, a gente chegar assim, você olha na pessoa assim, às vezes todo mundo ama, você olha e você fala assim, meu Deus, mas por que eu não consigo gostar dessa pessoa? Na verdade, é a oportunidade que nós temos de refazer uma nova história, né? São dívidas que nós tivemos. Olha para você ver, você matou, você fez sofrer, você machucou, e agora você tem a oportunidade de ser irmão. Aí o seu irmão vai falar para sua mãe que você fez coisas que você não fez. Aí o seu irmão vai implicar com você, né? Vocês vão ter diferenças, mas como vocês são irmãos, as coisas vão se resolvendo. E aí o perdão, ele vai acontecendo. Quando acontece, essas dores que existiam, é como se elas fossem se esvaindo, dando lugar ao amor, né? Ao processo de transformação, de cura mesmo. E aí, se nessa vida eu conseguir ser legal com meu irmão, né? Levar uma vida tranquila, relativamente tranquila, eu vou poupar muitas, inúmeras outras reencarnações ao lado dessa pessoa. Então, olha o quanto, gente, Deus é grandioso. O quanto Ele nos permite, né, reconhecer nossos erros e tentar trabalhar neles. E eu falo isso, gente, com propriedade, assim, quando eu falo essa questão do irmão, porque são os nossos maiores, como que eu posso falar? Não são malfeitores, mas são as nossas maiores dificuldades de trabalhar o perdão e o amor, né? Eu falo porque eu tenho 2 irmãos. Eu e a minha irmã, desde pequena, a gente se deu muito bem. E eu e meu irmão, era muito difícil a nossa relação. Sabe? Era muito difícil mesmo, assim. Uma coisa que eu falava assim, meu Deus, nunca vai se resolver. E o perdão, o amor, né? A insistência em amar o outro, transformam essas relações que às vezes parecem impossíveis, né? A gente tem visto tanto, todo dia quando a gente liga a TV, abre o jornal, são tantas notícias de irmão matando irmã, pai matando filho, filho matando pai, uma coisa que até algum tempo atrás, né, com o primeiro grande caso, eu era criança, né, que é da família Richthofen, né? E foi algo assim tão chocante que eu nunca tinha visto aquilo. E hoje parece que é algo tão normal, tão comum, né? Por que essas pessoas não têm conseguido se resignar? Por que essas pessoas não têm conseguido trabalhar essa questão do amor e do perdão? Então, são questões que nós precisamos refletir a respeito, né? É aquele momento em que eu sei que eu não posso esperar do outro, eu preciso fazer por mim. Eu preciso trabalhar isso, né? E aí traz assim também, ó. Devemos, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido nossa dívida. É o que eu falei. É uma redução de pena muito boa, não é? Digamos assim. Então, a gente precisa ser grato, trazer a gratidão com essas oportunidades que nós temos. Porque às vezes nós temos um problema e aí você fala assim, nossa, é um problema. Não é. É uma oportunidade. Tá? Não veja as questões que tiram o seu sono, aquelas questões que te fazem sentir ira, sentir raiva, sentir angústia. Não são problemas, são oportunidades de mudança, de melhora, de perdão. Oh, meu Deus.
Opa, eu passei mais de um, não, né? Não. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Você já viu aquela pessoa assim que você está indo trabalhar e aí do nada assim seu carro furou o pneu. Aí você liga, né? Meu pneu furou, né? Estou arrumando, ou chamei o seguro e tal. Agora eu cheguei no trabalho. Aí você chega lá, você vai falar para a pessoa, fala, nossa, eu estava vindo, acordei hoje, cabeça doendo, e meu pneu furou, tá? Aquela coisa assim. Você só quer desabafar aquele momento que a pessoa fala, não. Menino, você vê o que me aconteceu, se você vê o que aconteceu ontem comigo, aí a pessoa vem assim, despeja, né? Aquelas tragédias assim, que você fala assim, nossa, graças a Deus que eu só furei o pneu, né? Você fala, meu Deus, obrigada por ter sido só um pneu. Então, nós mesmos temos a possibilidade de aumentar o amargor da nossa prova ou de tranquilizar, de serenar essa prova. Eu acho que todo mundo aqui sabe das histórias, né, do Chico Xavier, que foi assim um mestre que a gente devia seguir assim os passos como se fossem os passos mesmo dos nossos pais. E aí eu acho que todo mundo sabe da plaquinha, né, que tinha lá no quarto dele, que foi uma mensagem enviada por Nossa Senhora para ele no momento de dificuldade, porque ele apesar dele ter sido um homem de muita sabedoria, ele era ser humano como nós, né? E aí ele estava passando por um momento de dificuldade, de tribulação, e ele reclamando, né? Reclamando e reclamando. E aí chega uma mensagem para ele, onde fala: nada é tão bom que dure para sempre. Nada é tão ruim que dure para sempre. Ou seja, tudo passa. Tudo tem um fim. Aquele problema que você achou que não teria solução, ele tem solução. Aquela desavença que você achou que não tinha como ter perdão, ela tem perdão. Né? Às vezes a gente tem um momento assim, né? São como as ondas do mar mesmo, né? Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. Tem dias que você está super bem, está tudo dando certo, maravilhoso. Você fala assim, nossa, minha vida está perfeita. Aí, do nada, vem aquele problema. A forma com que você encara essas tribulações é que vai definir como elas vão ser na sua vida. Elas podem ser, sim, um momento de extrema dificuldade em que você se entrega e deixa aquilo te levar, você se afunda, ou aquilo pode ser um momento de aprendizado, né? Então, esse amargor das provas, na verdade, não é um amargor. É para fazer a gente lembrar que nem tudo na vida é doce, nem tudo é alegria, né? E a gente precisa desses momentos de dificuldade. E eu tenho filhas, crianças, né, adolescentes, eu trabalho com adolescente. E aí você fala, você conversa, você explica, né? E a pessoa está insistindo em fazer do jeito errado. Por quê? Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E é na experiência que cada um se fortalece. É na experiência que cada um aprende a lidar com seus sentimentos, com as suas provações, né? Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo, né? É aquele negócio, parece que quanto mais eu sofro, parece que mais o sofrimento me acompanha. Mas não é, porque você, às vezes, se agarra àquilo que é ruim e prende ali com você. Às vezes é você que está mantendo isso ali perto, assim, ó, abraçado com o problema, com a tristeza, com a dor. Então, a gente precisa ver o problema chegar, ficar um pouquinho, depois ele passar. Eu não posso me agarrar a ele. Eu não posso usar ele como motivo de me vitimizar.
Aí eu sou uma vítima. Não. Você está tendo a oportunidade de mudança. Você está tendo a oportunidade de transformação. Quem observa a vida terrena pelo ponto de vista espiritual, vê que ela é como um ponto no infinito. Compreende sua brevidade e diz a si mesmo que este momento doloroso passa rapidamente. Né? Por que assim, pelo ponto de vista espiritual? Porque pelo ponto de vista material, nós ainda somos muito apegados, né, às dores, aos sofrimentos, à questão material, né? Nós ainda somos muito egoístas. Nós achamos que tudo tem que estar bem para que eu esteja feliz. Mas e as outras pessoas que estão à minha volta? O que eu estou fazendo para deixar essas pessoas melhor? Né? Muitas vezes nós estamos aqui dentro de uma casa espírita. Às vezes a gente vem, assiste a palestra, né? Vai embora melhor. Mas e quando você chega na sua casa, o que você faz para manter esse estado vibracional que você está aqui hoje? Você tenta manter a tranquilidade? Você tenta manter a calma? Pelo ponto de vista espiritual, tudo isso que acontece depende de cada um. Né? O meu pneu furou. Nossa, eu posso esbravejar, eu posso ficar furioso, eu posso chutar o pneu, eu posso brigar, né, com, sei lá. Mas eu posso olhar e falar, poxa, meu pneu furou. Abrir o porta-mala, pegar o macaco e trocar o pneu. Eu tenho essas duas opções. Se eu ficar brava, esbravejar e brigar e for para o serviço, chegar lá e descontar em todo mundo, tratar todo mundo mal, vai resolver meu problema? Já aconteceu, não já? Então a gente precisa ter maturidade para lidar com as situações de dificuldade. Né? Nós precisamos deixar essa coisa do egoísmo, de achar que tudo tem que ser perfeito na minha vida, porque não tem. As coisas são como elas precisam ser. E a gente precisa ter consciência disso e aprender a trabalhar isso, né? A certeza de um futuro próximo mais feliz. Esses celulares assim, né? Que fala sozinho. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e encoraja. E ao invés de reclamar, agradecer pelas dores que o mantêm e o ajudam a evoluir. Eu acho que muito do que a gente vive é aquilo que a gente traz da nossa vida, né? E eu tenho um exemplo muito incrível na minha casa, que é a minha tia, que hoje ela tem 84 anos. Ela está passando por um processo de câncer, né? E a vida inteira foi uma pessoa que teve uma vida extremamente difícil, dura. Marido que a gente não pode nem, não é nem bom lembrar, né, assim, pelas coisas que ele fez ela passar. Uma família que, assim, não é uma família extremamente unida. Então, ela sofreu muito, mas é uma pessoa, assim, que em qualquer momento que você encontra com ela, ela está com um sorriso no rosto e um astral tão maravilhoso, seja o problema que for, ela vai estar sempre sorrindo. Porque ela entendeu isso aqui, ó, que pelas dores ela nos mantém. Ela nos mantém para que a gente possa acordar amanhã e ver um dia melhor, uma possibilidade de felicidade, uma possibilidade de se refazer, mesmo no meio da dor, do sofrimento e da tristeza. Então, assim, eu ouvi assim, nossa, mas uma pessoa tão boa, e é uma pessoa assim de um coração que eu acho que eu ainda tenho que treinar muito para ser igual a ela, sabe?
E mesmo diante de tudo que ela passou, ela sempre confiou que tudo daria certo, que tudo seria melhor, que tudo se resolveria. E até agora, diante dessa situação, né, de saúde que ela está vivendo. E assim, eu pego isso como exemplo para a minha vida, né? Eu tenho duas situações bem opostas, né, dentro da minha família. A minha mãe, que é extremamente pessimista, tudo que é ruim pode ficar muito pior. E o meu pai, que é aquela pessoa assim, que está tudo maravilhoso, tudo bem, tudo que está ruim vai se resolver, né? Então, a gente precisa pegar esses exemplos que estão ao nosso lado, que estão ali, ó, nos cercando. E é geralmente dentro de casa. É onde estão nossos afetos. Talvez um desafeto, mas que eu preciso transformá-lo, né? Qual que é o resultado dessa maneira espiritual, né, de encarar a vida, de olhar as coisas pelo um ponto de vista de que tudo vai ficar certo, né? Então, primeira coisa, a diminuição da importância das coisas mundanas. O apego, né, às coisas mundanas e materiais, elas passam a não existir mais, né? Você passa a entender que você não precisa de muita coisa para ser feliz. Você não precisa de bens, você não precisa do álcool, da farra, né? Às vezes você começa a ver as coisas de uma outra forma. A moderação dos desejos humanos, né? Às vezes a gente vê muito pessoal assim que vai e bebe muito, né? Que tem assim, como diz que o pessoal fala que a bebida antes de matar, ela humilha, né? E aí, às vezes, você para e pensa, por que eu estou bebendo assim? Eu preciso beber para ser feliz? Eu preciso beber para me divertir? Ou eu estando sóbria, eu consigo estar no meio das pessoas, me divertir e ir bem para minha casa, né? Então, essa moderação nos desejos humanos, ela começa a acontecer. Eu como um pedaço de pizza, eu estou satisfeita, e aí eu não preciso comer 2, 3, 4, 5, 10. Então, a moderação, né, nesses desejos, nessas coisas que às vezes estão ali ao nosso alcance todos os dias, em todos os momentos. Fazendo o homem contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros. Gente, esse é um ponto que eu acho que pega todo mundo, né? Porque a gente nunca está feliz com o que a gente tem, né? A gente sempre acha que pode ter mais, que a gente precisa de mais, que a gente merece mais. E às vezes você tem tanto e aí o outro, né, olha ali e fala assim, nossa, olha lá, fulano conseguiu trocar de carro, olha lá o carro dele é 1 ano mais novo que o meu. Mas se ele conseguiu, por que eu não consigo? Né? E as pessoas começam de forma quase que inconsciente, essa questão de invejar. Às vezes a pessoa inveja o fato de você ser muito feliz e ela não conseguir sentir essa felicidade, de você sentir prazer no seu trabalho e ela não sentir prazer no trabalho dela. Então, gente, não é só a questão material, tá? Às vezes você tem uma família, um lar feliz, e essa pessoa olha e vê que o lar dela não é daquela forma. E aí a minha sogra fala sempre assim, né, que a pessoa tem inveja até da sua capacidade, do seu sorriso, da sua felicidade. O que mais incomoda o outro é a felicidade. Então, a gente precisa, sabe aquela frase, vigiar e orar? A gente precisa estar sempre em vigilância. Porque, às vezes, a gente acha que aquela pessoa que está ali do seu lado, te abraçando, dando tapinha no seu ombro, que você acha que é o amigo, é aquele que olha para você e queria que você não tivesse nada daquilo, mas não é porque ele não gosta de você, é porque ele não tem. Então, a gente precisa, o tempo todo, colocar a nossa vida e a nossa família em oração, em vigilância, né?
E não estou falando de maldade, a pessoa fazer isso por maldade. Às vezes é inconsciente, gente. A pessoa vê e fala, nossa, fulano está tão bem com o marido, né? Olha lá o tanto que eles estão felizes. Por que eu não consigo ser assim? Por que eu, de mês em mês, eu tenho que trocar de namorado porque não dá certo? Por que fulano é assim? O que aqueles dois lá têm que eu posso fazer igual? E aí a pessoa, de forma inconsciente, ela emana energias para você que vão te deixar, de certo modo, meio baqueado. Sabe aquele lugar que às vezes você chega assim, que vem aquele mal-estar, aquele peso, aquele cansaço? Nós somos seres formados de energia, né? Então, a nossa energia, ela se conecta com o do lugar que a gente está, das pessoas que estão próximas a nós. Então, às vezes, geralmente, na maioria das vezes, a gente, às vezes, entra no lugar e você acaba percebendo, pelo seu físico, que vai sentir essa presença dessa energia baixa, dessa vibração, dessa inveja, às vezes da raiva, da ira, né? Então, a gente tem que ter cuidado, a gente precisa estar em constante oração, tá? Outra coisa, né, dessa questão da maneira espiritual de encarar a vida é sentir menos os seus reveses, decepções. Todo mundo aqui, né, pelo menos a grande maioria, já passou pela adolescência, né? E quando a gente está na adolescência, a gente sente tudo de forma muito intensa, não é? Se o seu namorado, você está namorando e o namorado termina com você, parece que você vai morrer. Não é isso? Quando você está lá com seus 20 anos, que acontece isso, você chora, você sofre, você vai passar um períodozinho ali mal, mas você se refaz. Conforme você vai vivendo e você vai se tornando experiente e entendendo que nem todo choro mata, né? Ah, morri de tanto chorar. Não. Até hoje eu não vi ninguém morrer de tanto chorar. Mas o que acontece? A gente vai amadurecendo. A gente vai aprendendo a olhar aquele sofrimento, aquela dor, aquela tristeza, de uma forma mais suave. A gente talvez deixa de dar tanta importância para o que não tem tanta importância, né? E isso é só a maturidade, é a vivência, né? E eu, como mãe, né, de 3, eu falo isso. Às vezes você fala, ó, não faz assim não, mas eu vou fazer. Aí vem o problema, vem a dificuldade, a pessoa chora, e aí depois vem para você e você fala assim, mas é o famoso eu te avisei, né? Eu te falei que ia acontecer. Então, que sejamos apoio para aqueles que precisam, mas que nós possamos ressignificar antes do outro nós mesmos, né? Ressignificar. Então, eu preciso, sim, passar pela dor? Preciso. É necessário, né? Eu vi uma história do Chico esses dias, que ele andando na rua, né? E ele e um grupo de pessoas, que ele estava fazendo uma palestra num local, e aí eles foram passando, né? E aí veio um mendigo, né? Um pedinte mesmo. Pessoa toda suja, sem as roupas rasgadas, fedendo, né? Aquela coisa. E aí o grupo que estava com ele, não, Chico, gente, vamos, né? Não para, não precisa conversar com ele, não, vamos. E aí o pedinte foi de encontro com o Chico. E aí o Chico parou, conversou, abraçou, né? Abençoou esse ser. E aí ele foi com o grupo que estava acompanhando ele. E aí as pessoas falaram, não, mas esse rapaz fica aí, ele está sempre pedindo dinheiro, mas aí a gente dá dinheiro e ele vai comprar bebida, que não sei o que tem, né? E aí o Chico virou e falou assim, em meio a todos nós aqui, nenhum tem a luz que aquele ali tem.
Ele é uma pessoa tão iluminada que essa é a última vez que ele está encarnado na Terra. Né? Era a última experiência que ele pediu para ter na Terra. Então, às vezes, a gente olha, né, o problema, a gente fala assim, nossa, mas por que a pessoa insiste em passar por esse problema? Porque cura. Então, toda dor, todo sofrimento, toda dificuldade, né, toda falta se transforma em cura nesse plano que nós estamos. Então, que nós possamos, todos os dias, olhar para as nossas dificuldades e resignar, né? Eu falo que o maior nome assim que teve em termos de resignação foi o próprio Cristo, em como ele aceitou tudo aquilo que ele passou, né? Todo sofrimento, toda dificuldade. Então, The Chosen, quem assistiu aí? Gente, vocês não assistiram The Chosen? Ai, graças a Deus, eu falei, não pode. Todo mundo tem que assistir aquilo lá, gente. Tá? E aí a gente vê lá assim, né, os apóstolos desesperados, né, com situações, não tem comida, e o Cristo está assim, gente, calma, vai dar tudo certo. Né? Vai ficar tudo bem. Vamos aceitar a nossa condição neste momento. A gente precisa passar por isso. A gente precisa dessa provação. E ele precisava passar por isso? Não. Se tinha uma pessoa que não precisava passar pelo que passou, foi o Cristo, né? Imagina nós, né? Então, tudo que nós passamos aqui, neste plano, de forma que às vezes parece tão difícil, na verdade, é uma etapa melhorada, muito melhorada, né? A gente precisa aprender a valorizar estes momentos de dificuldade. Ah, mas a minha dor é a minha dor, você não sabe o que eu estou passando. Exato, é só você que sabe. É só você que pode tirar o melhor desse momento, dessa dor que você está sentindo. Né? Seja um luto, seja uma dificuldade financeira, seja uma questão na empresa, no trabalho. Então, só você que sabe da sua dor, pode e vai conseguir pegar essa dor e transformar ela em sabedoria. Tá? Desta forma, né, diante de todos os momentos de dificuldade, de todos os problemas, né, daqueles momentos em que a gente acha que nada vai dar certo, e aí você começa, né, a entender que você é um ser espiritual, que você tem alguém olhando por você lá de cima, que você é uma pessoa, sim, muito abençoada, mesmo passando por dificuldades. E aí, quando você começa, né, a ter essa visão espiritual, né, de encarar a vida, tendo a certeza de que tudo passa, né, a gente adquire, assim, uma calma e uma resignação que são úteis à saúde do nosso corpo e da nossa alma. Porque tudo que você vivencia em termos de sentimentos ruins se transformam em doenças, né? Nosso corpo adoece, a nossa alma adoece. Então, que nós possamos resignar, como Cristo fez. E aí, os nossos irmãos estão aqui para fazer o passe. E aí eu vou pedir para que todos vocês se sentem de forma confortável. Coloca o pezinho para debaixo da cadeira. Coloca o pezinho debaixo da cadeira para a hora que eles se aproximarem de vocês para fazer o passe. Né? Eu vou dar início à leitura da prece de Cáritas, enquanto
nossos irmãos iniciam o passe. Neste momento, que cada um eleve seu pensamento, se conecte com a energia crística, sinta a transformação, o amor, o carinho, o respeito daqueles que aqui se encontram, em prol de cada um que aqui está. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Queridos irmãos, finalizando, é o mês de férias, né? Mas a nossa casa continua funcionando, os trabalhos de assistência também. Então, quem puder colaborar, quem puder estar ajudando, né? Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Lembrando que a livraria está funcionando também agora durante as férias. Adquira seu livro, né? Para levar na viagem, para ler em casa. E que cada um aqui possa voltar para casa hoje melhor do que chegou aqui. Né? Que vocês tenham uma semana abençoada e que vocês possam retornar com as bênçãos de Deus para casa. Não se esqueçam da água, tá? Fiquem com Deus.